Olá, então a gente vai passar agora para fazer o método de Newton com três variáveis num sistema 3x3. Eu vou passar direto para o slide que apresenta o exemplo 4. Então a gente vai montar a planilha métodos numéricos 10, 3x3. Eu vou fazer uma cópia da 2x2 para transformar em 3x3. E o problema é o seguinte, a gente precisa estimar os valores de x, y e z, com precisões de ε4 e 5, 10 na menos 4, partindo dos valores iniciais para x1, x2 e x3 iguais a 1. Ok, eu vou ilustrar aqui essa função, essa equação em vermelho, ela é um hiperboloide de uma folha. A equação em azul é um plano e a equação em verde é um hiperboloide de duas folhas. Se a gente tenta ilustrar isso num plano, no espaço 3D, vão haver dois pontos de intersecção das três curvas. Ok? Então, essa que está representado aqui assim, em torno desse ponto aqui, em torno desse ponto aqui. Então, a gente tem duas soluções para esse sistema. A gente vai ver em qual solução vai cair partindo dos valores iniciais 1, 1 e 1 para x, y e z. Eu vou voltar aqui para aparecer menos coisa, deixar a tela mais clara. Então eu vou copiar lá do nosso material métodos numéricos 10, 2x2, eu vou copiar, fazer uma cópia para poder editar a partir dele e fazer o 3x3. Está abrindo aí. Ok, a primeira coisa que eu vou propor fazer é a gente editar as funções. Então é Alt F11. Então aqui as funções, só tem duas funções do exemplo 1, a gente vai adicionar as três, né? Então eu vou botar aqui e vou assim botar um pouco mais para baixo para a gente escrever todas. Uma coisa muito importante é o seguinte, a gente em aula usou um sublinhado aqui, né? Símbolo de sublinhado para diferenciar da célula F1. Ok, pode ser sublinhado, pode ser uma letra, né? Eu vou usar a letra F, que é de função. Então é F1 função. Tá? Pode ser um sublinhado, não tem problema. Outro ponto importante, agora que nós temos três variáveis, x, y e z, a gente precisa declarar o z, ou x3 no caso. Então eu vou deixar declarado o x3 e, aliás, para não esquecer isso depois, eu vou colocar em todos aqui. Já vou botar em todos o x3. Tá aí. Então vamos lá. Então a primeira função, lembrando que cada função precisa ser escrita a partir desta equação, deixando a equação do lado esquerdo igual a zero. Então vou passar esse menos 1 aqui, passar esse menos 1 para o lado de lá, vai virar mais 1. Ok, então é 4x1 x2 menos 3x3 ao quadrado. Lembrando que tem que ter esse espaço vazio aqui para não dar erro de sintaxe. Mais 1. Porque esse menos 1 aqui para o outro lado igual, troca o sinal. Ok. A segunda função, está ali em azul, é 2x1 mais 5x2 menos x3 menos 3. Passando esse 3 aqui para o outro lado do igual. A terceira função, vou botar um pouquinho mais para cima aqui, eu vou precisar copiar essa estrutura, esse pedaço de código. Então, vou deixar ela nomeada aqui, F3F, F3F, e ela é 3 vezes x2 vezes x3 menos 4 vezes x1 ao quadrado menos 1. Ok. A matriz jacobiana, ela exige que a gente derive
cada uma das três funções em relação a cada uma das três variáveis. Então, agora a gente vai fazer então essas 9 combinações, né? Então vai dar a função 1 derivada em relação a x1. Então a função 1 derivada em relação a x1, só tem x1 nesse primeiro termo, vai ficar 4x2. Derivado em relação a x2, então fica 4x1. Vou copiar esse pedaço de código para poder criar aqui a função da derivada da primeira função em relação a x3. Em relação a x3, tem esse termo aqui. Aí esse 2 multiplica o menos 3 e vai ficar menos 6 vezes x3. Tá aí. A segunda função agora é derivada em relação às três variáveis. Em relação a x1, vai dar 2. Em relação a x2, vai dar 5. E em relação a x3, vai dar menos 1. Então, vou criar aqui esse pedaço em relação a x3, vai dar menos 1. Pronto, agora vamos fazer em relação à terceira função em relação às três variáveis. Vou pegar esse pedacinho aqui de código. Então, a terceira função em relação a x1, terceira função em relação a x1, tem x1 aqui assim, então fica menos 8x1. Em relação à segunda variável, então agora em relação à segunda variável vai dar 3x3. E em relação à terceira variável vai dar 3x2. Ok. O modo aqui de desenvolvedor a gente não precisa salvar, porque à medida que cada alteração é salva, né? Então a gente pode fechar essa janela, ela já está funcionando para a nossa planilha. Eu vou aumentar um pouco aqui. Na verdade, eu vou deletar aqui a partir do passo 2, por esse pedaço aqui depois a gente vai arrastar o que a gente vai editar novo, então isso aqui eu vou tirar para não ficar atrapalhando. Estragou tudo aqui. Também vou começar aqui inserindo uma coluna antes da coluna C. Porque qual é a ideia? A gente precisa montar a matriz jacobiana 3×3. Então aqui eu já criei mais uma coluna, mas vou criar também mais uma linha. Certo? Então tá aí. Aqui eu vou deixar sem preenchimento para ficar bonito. Vou criar o x3 aqui, vou copiar esse pedaço para criar o x3. E para criar o x3 eu vou tirar esse índice 2 e inserir símbolo. E aqui, quando tiver texto normal, a gente vai lá para sobrescritos e subscrito. Para mim já estava, por um acaso, exatamente aqui. Então vou inserir o 3 subscrito. E aí vou relembrar com vocês, a questão é a seguinte, a questão é partindo dos valores iniciais 1, 1 e 1 para x, y e z. Então, 1, 1 e 1. Bueno, agora tem a seguinte mágica, né? A gente precisa que essa linha aqui, com esse J, o menos F e tal, essa linha aqui fique na linha 15. Por causa que eu vou, na cópia do arrasto, né? Eu sei que isso aqui vai ter mais linhas, então depois eu mostro qual é a ciência, tá? Qual é a mágica. Eu vou inserir, então, deixa eu ver quantas faltam mais 3 linhas, de modo que aqui a linha 15 começa essa linha de título aqui da matriz jacobiana. Tá bem. Vou montar essa matriz, diminuir um pouquinho de tamanho para a gente poder caber tudo na tela. Então aqui é a função 1 derivado em relação a x1 desses 3 parâmetros. Falta o terceiro parâmetro que eu vou adicionar.
em relação a x1, x2 e x3 são os argumentos da função. Dá 4. A derivada da primeira função em relação a x2, falta botar o terceiro argumento, está aqui, deu 4 também. E, finalmente, a derivada da primeira função em relação a x3, botar a letra f para lembrar que é uma função dos 3 argumentos. Deu menos 6. Vou editar aqui a segunda função em relação à primeira variável, falta o terceiro argumento. Esse daqui também falta o terceiro argumento, segunda função em relação à segunda variável. E agora é a segunda função em relação à terceira variável dos 3 argumentos. Aqui está tudo novo, então é a terceira função em relação à primeira variável dos 3 argumentos. Aqui é a derivada da terceira função em relação à segunda variável dos 3 argumentos. E a última aqui, então, a derivada da terceira função em relação à terceira variável, letra f, para a função dos 3 argumentos. Também vou fazer ainda nesse pedaço de vídeo, consertar aqui para os 3 argumentos as funções 1 nos valores iniciais, falta colocar o terceiro argumento, a função 2, né, com sinal de menos, porque o método exige isso, né? Então, dos 3 argumentos, e aqui é novo, é menos f, 3f, porque é a função 3 nos 3 argumentos, com sinal negativo, vai dar ali 2. Pessoal, eu vou vou encerrar esse primeiro vídeo por aqui, porque os vídeos ficam muito pesados para carregar. Então, o próximo eu continuo a edição dessa planilha aí.